Boas pessoal, eu sou o Marcos e hoje vamos aqui fazer um pão. Vou fazer aqui o exemplo de como fazer um pão sem massa-mãe, como fazer um pão num dia, uma forma bem mais simples. Então, quais são os ingredientes que nós vamos precisar para fazermos o pão? Vamos utilizar aqui 450 gramas de farinha T65, não é? Podem comprar em qualquer supermercado, e 50 gramas de farinha de trigo integral, também podem comprar em qualquer supermercado. E vamos utilizar 320 gramas de água. Depois vamos utilizar 1 grama de fermento em pó seco e depois vamos utilizar também um poliche para fermentar a nossa massa. O poliche é a forma de, sem utilizarmos massa-mãe, de melhor replicarmos o sabor que existe na massa-mãe. E para fazer o poliche é muito simples, vamos apenas misturar farinha, água e o fermento seco. Depois basta misturar tudo muito bem e deixar que fermente por 3, 4 horas ou até vocês perceberem que está num estado bem fermentado. O poliche é a forma como, por exemplo, os franceses usam para fazer as baguetes. É nada mais nada menos que 1 grama de fermento com 100 gramas de farinha e 100 gramas de água e deixar fermentar. Até podem misturar e deixar logo no frigorífico e no dia seguinte ele vai estar ativo, vai estar como isto. Como podem ver, cheio de bolhas de ar, super ativo. E nós vamos utilizar 100 gramas deste poliche. Primeiro a água, 320 gramas de água. Vamos misturar aqui também o nosso poliche, 100 gramas. E vamos só dissolver primeiro o nosso poliche na água. Meter já aqui a nossa farinha de trigo, T65, a nossa farinha integral e a nossa grama de fermento, 1 grama de fermento seco. E vamos misturar todos os ingredientes. Não vamos amassar, vamos apenas misturar todos os ingredientes. Muito fácil. Porque é que nós estamos a utilizar um pouco de farinha integral? Porque a acidez que a farinha integral vai trazer e o sabor que vai trazer ao pão são muito melhores do que utilizarmos apenas uma farinha mais branca como a T65. Vai ficar um pão bem mais saboroso. Quando utilizamos fermento químico, como é o caso que vamos utilizar hoje, também é muito importante a temperatura da água e a temperatura da massa, ou seja, nós como vamos cozer no mesmo dia, vamos utilizar água fria, mas por exemplo se quisesse cozer o pão no dia a seguir, até podia pôr água mesmo gelada, água que estava com gelo ou no frigorífico, que é para ela não fermentar tão depressa. Todos os ingredientes estão envolvidos, agora vamos apenas deixar a nossa massa aqui com um pano por cima, por mais ou menos 30 a 40 minutos para fazer uma autólise. A autólise vai nos permitir depois amassarmos a massa de uma forma bem mais fácil, não vamos exercitar aqui tanto e vocês em casa não precisam esforçar tanto e fazer tanto carreçal em casa para amassar. E é a mesma técnica que utilizamos para fazer o pão com massa-mãe no último vídeo. Bem, já passou aqui o tempo da autólise, agora vamos misturar o resto da água, 30 gramas e 10 gramas de sal. Vamos meter primeiro aqui o sal, toma, e agora a água, envolver bem o sal na massa, antes de amassarmos. E nunca se esqueçam, não utilizar sal grosso, usem sal fino ou de preferência a flor de sal. Bem, já está misturado, agora vamos só tirar aqui para a nossa bancada, que é para depois amassarmos. Então agora vamos só amassar a nossa massa. Para amassar sempre o mesmo processo, vamos agarrar de lado, bater, empurrar para a frente, depois agarrar no outro lado, bater, empurrar para a frente e vamos repetir este movimento algumas vezes até a nossa massa ficar totalmente lisa. Nunca se esqueçam também, nunca meter farinha ou meter as mãos em farinha. Vão amassando, que a própria massa, ao desenvolvendo o glúten, ela vai despegando, vai ficando mais elástica.
E após 10 minutos a amassar a massa, ela deve desenvolver muito bem o glúten e deve ficar bem elástica, de forma a fazer um véu, como vocês podem ver. E caso vocês não queiram ter este trabalho de amassar o pão à mão, então podem sempre optar por amassar na batedeira. E isso vai demorar cerca de 10 minutos a uma velocidade média-baixa. Agora vamos colocar a massa dentro de um recipiente e vamos deixar fermentar por 2 horas. Bem, a nossa massa já passou aqui estas 2 horas, ela já duplicou de volume. Agora vamos tirá-la para a bancada e tirar um pouco do ar antes de darmos a forma. Vamos só meter um pouco de farinha e tirá-la aqui para a nossa bancada. Vamos meter um pouco de farinha por cima, não é preciso mais do que isto, ok? Com um raspador de metal, ou se quiserem um de plástico, compram qualquer supermercado. Vamos raspar a massa para a frente e puxar para trás. Para a frente, para trás. Vamos criar aqui um pouco de tensão na massa. Vamos tirar um pouco de ar da massa, mas não há problema nenhum. Ok? E chega. E vamos só deixar aqui 10 minutos para a massa descansar antes de darmos a próxima forma. Agora, na nossa Banetton, Banetton é a forma onde a nossa massa vai acabar de fermentar. Depois, quando nós formos cozer, a massa vai ficar com este formato da Banetton. Se não tiverem uma Banetton em casa, aquilo que podem utilizar é uma cuba como esta, ou mesmo um Pyrex com um pano, com farinha, não há problema algum. Na Banetton, o que eu vou utilizar é farinha de milho. Porquê farinha de milho? Que ela não vai pegar tão facilmente como a de trigo. Além disso, quando formos a cozer, o milho tostado fica com um sabor que eu gosto bastante. Também podem usar farinha de arroz, por exemplo. Agora, para nós darmos a forma final à massa, é um processo que, tal como os outros processos técnicos do pão, tem muitas formas de fazer. Vamos só pôr um pouco de farinha em cima da massa, um pouco de farinha aqui na bancada. E agora vamos virá-la ao contrário, assim. O lado tem farinha por baixo e o lado sem farinha por cima, que é para ela pegar. Vamos só esticá-la ligeiramente, sem queremos tirar muito ar, porque o nosso objetivo é não tirar muito ar. Vamos meter esta parte de baixo para cima, vamos esticá-la aqui, dobrar as duas pontas. Agora, esta aba de cima vai aqui para o meio. Agora vamos ficar aqui com 2 orelhas. E nós vamos apertá-las, assim. Quanto mais rápido fizerem, menos ela vai pegar. E agora, aqui nesta aba, de novo, vai para baixo, apertamos e vem. Só meter um pouco de farinha por cima. Agora sim a massa tem de levar farinha. E vamos virá-la ao contrário e meter aqui na Banetton. E agora, para dar mais firmeza ainda, podemos dar mais uns nós, que ainda vai ajudar mais. Vamos só colocar mais um pouco de farinha e agora é só metermos um pano por cima. Vamos só esperar mais uns 30 a 40 minutos para a massa acabar de fermentar, que é para ela que ela fique com mais algum gás. A nossa massa já está totalmente fermentada, está no ponto. Agora, como podem ver, ela cobriu toda a Banetton. Agora vamos só pescar a nossa panela, pré-aquecida a 250 graus. Normalmente quando eu ligo o forno a 250 graus, coloco logo a panela de ferro fundido e depois, à medida que o forno vai subindo a temperatura, ela também vai aquecendo. Vamos só colocar um pouco de farinha de milho na base, ok? Que é para não queimar. Apenas um pouco, não é preciso muito. Apenas para não queimar a base. A farinha de milho também vai, para além de não pegar, nem não queimar tão facilmente, vai dar aquele sabor tostado, quase de pipocas, quase do milho branco. Eu pessoalmente gosto bastante. E para darmos o corte na massa, vamos utilizar aqui esta lâmina. Isto é uma lâmina de barbeiro, podem comprar em qualquer chinês, não há problema. Pois é importante nós darmos o corte, porque da forma que nós vamos dar o corte na massa, é a forma também que a massa vai crescer no forno, o chamado oven spring. É muito importante sempre cortarmos o pão. Se não tiver uma lâmina destas, pode sempre usar uma faca de serra, não fica tão bom, mas é o que há. Agora vamos só colocar mais um pouco de farinha de milho na nossa base da panela, não é preciso muito, novamente digo. E agora vamos emborcar a nossa massa de uma vez lá para dentro, vai ser um movimento rápido. Sim. Vamos dar um corte com a lâmina mais ou menos a 45 graus. E vamos só colocar um pouco de água na tampa, que é para criar um pouco de vapor também. E no processo de confecção do pão vamos deixar 30 minutos com tampa e 10 minutos sem tampa. Bem, o nosso pão já está aqui cozido.
Ele está aqui com uma cor bastante escura, é como eu pessoalmente gosto do pão e é como eu acho que ele fica melhor em termos de sabor, com sabor mais torrados, mais caramelizados. O pão cresceu bastante, cresceu aqui também bem a pestana, é como nós costumamos chamar esta parte do pão que abre, após darmos o corte. Vamos agora abri-lo, que é para ver como é que ficou no interior. O pão depois, quando nós o tiramos do forno, é muito importante nós não cortarmos logo, deixamos descansar, ele arrefecer, porque o pão quando sai do forno está 100 graus, está muito quente. O que é que vai acontecer? O pão continua a cozer. Nós ao cortarmos o pão logo a seguir, vamos estragar o efeito do pão e vamos estragar o miolo todo. Portanto, temos de deixá-lo descansar uma meia hora, 40 minutos, que é para ele arrefecer e estar bom para nós cortarmos. Agora já passado esse tempo, sim, vamos cortar. O pão está com o miolo bastante fofo, que é o mais importante, e com uma crosta pronunciada. É assim que nós gostamos do nosso pão. Agora vamos só fazer a parte mais complicada do vídeo, como diz o diretor executivo. Este pão está top também, apesar de não ter a massa-mãe, não tem a acidez que o pão de massa-mãe teria, mas como também tem o policho, dá uma relativa acidez e também é feito com boas farinhas moídas em modo de pedra, o sabor também vai ser sempre bom. Eu aconselho a todos fazerem. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de deixar like no vídeo, subscrever o canal, ativar o sininho e deixem nos vossos comentários o que acharam. Tchau!